A vinda da Álvaro Guião para São Carlos foi um momento político, mas um momento bom da política. Na época do Conde do Pinhal, que era os botelhos, eram os mandatários da cidade, cogitou-se na vinda a São Carlos de uma escola complementar. Era uma escola que formava professores para dar aula no curso primário, um ensino mais fundamental. E os Salles assumiram o poder. Então, eles não quiseram mais um curso complementar, e sim uma escola profissional. Essa escola profissional veio a equipe. Eles viram que era impróprio para uma escola profissional. Major José Inácio era o líder político. Ele, então, impôs o apoio dele à vinda para São Carlos de uma das escolas que tinham sido criadas, escolas secundária. Então, ele exigiu, e a escola veio para cá, com características de uma faculdade de filosofia. Meu nome é Mário Tolentino. Eu ingressei no que então se chamava Escola Complementar, que existia na Escola Normal, junto à Escola Normal. Os egressos da Escola Modelo tinham vaga reservada no curso complementar. E eu frequentei esse curso complementar, que era de 4 anos, e que dava noções básicas daquilo que se chamou depois de ginásio. O ginásio clássico era de 5 anos naquela época. Em 1933, eu já comecei a dar aulas de química na própria escola normal. Foi aberto um concurso público de provas e títulos para preenchimento de cargos docentes do ensino secundário. Eu fui prestar esse concurso, passei em colocação razoavelmente boa e acabei vindo para o Instituto Álvaro Guião como professor efetivo. Naquele tempo chamava-se professor catedrático, professor efetivo de Química do Instituto Álvaro Guião. O primário era um espetáculo. As professoras que davam o primário aí eram muito boas, as melhores de São Carlos, eu acho. A gente anotava o que o professor falava e depois em casa formava um resumo e estudava por ali. Que havia, em primeiro lugar, respeito. Então, respeitava-se o professor, mas o professor também fazia-se respeitado. E eu gostava muito de biologia, tinha um professor muito interessante de biologia, gostava muito de história da educação, gostava muito de psicologia, eu tinha um professor excelente de psicologia, que inclusive despertou em mim um interesse muito grande pela história das religiões. E eu logo me vi na necessidade de manter os meus estudos e conseguir alguma remuneração que pudesse satisfazer os meus desejos, principalmente os desejos de comprar livro. Eu tinha paixão pelos livros de Júlio Verne. Tanto é que eu tenho até hoje a coleção completa dos 80 volumes do Júlio Verne que eu comprava naquela época. Para conseguir uma verba melhor, eu passei a dar aula aos meus colegas. Quando os meus colegas não entendiam um assunto qualquer, eu me oferecia para explicar esse assunto aos meus colegas. É uma escola que foi referência, né? No início do século passado, e era comparado a uma faculdade de filosofia. Que Álvaro Guião era uma escola de, não vamos dizer uma escola de elite, porque ela sempre foi uma escola pública, mas era o que havia de melhor na cidade, e os pais sempre procuram dar para os filhos o que há de melhor. Uma grande maioria da nossa região de alunos vieram estudar no Álvaro Guião, porque o Álvaro Guião era tido como uma escola muito boa, e era mesmo muito boa, né? Então, o Álvaro Guião foi assim uma escola da região, não só de São Carlos, não. Para você ter uma ideia, o primeiro corpo docente escolhido no que havia de melhor no estado, fazia parte dele o Dagoberto Salles, que era promotor público, abandonou a carreira para ser professor de história da Álvaro Guião. No período em que eu trabalhei, eu senti que havia uma equipe muito bem formada
formada nas melhores universidades do Brasil, principalmente aqui do estado de São Paulo. E, sobretudo, além desse corpo docente bem formado, nós contávamos com os interesses dos alunos e o apoio dos pais, da família. E a escola passou a ter essa característica de formação assim, com nível superior às escolas complementares. Isto trouxe muita gente da região para estudar aqui em São Carlos, porque não havia escolas. Eu mesmo vim de Ribeirão Bonito estudar no Álvaro Guião. Sempre foi uma escola referência, o Álvaro Guião. Mesmo antes de eu estar lá, eu sabia da existência do Álvaro Guião como uma escola referência. Araraquara não tinha curso de magistério. A maioria das professoras de Araraquara formou-se em São Carlos. Essa vinda fez com que a economia da cidade também sofresse uma alteração, porque aí apareceram pensões, hotéis, houve uma explosão imobiliária para abrigar esse povo que vinha de fora. Eu não era dessa época, mas minha mãe estudou também lá. Ela contou que o prédio do Álvaro Guião era para ter sido em Pirassununga, e o de Pirassununga era para ter sido aqui. E de modo que o pessoal de Pirassununga ficou meio triste, porque o prédio daqui é maravilhoso, né? As portas lá são daqueles pinhos de riga. Então é uma escola muito fina, né? A beleza da escola, né? Um prédio completamente diferente dos outros prédios que a gente vê, né? A arquitetura dele achava maravilhosa. Acho maravilhosa até hoje. Os alunos daquela época eram muito educados, vinham educados de casa, eram muito estudiosos, atenciosos, né, respeitosos. Então eu gostava por causa disso, porque quem fazia aquela escola muito boa, muito assim, eram os alunos que faziam essa escola. Não era professor, nem diretor, nem ninguém. Viu? Era só o aluno mesmo que fazia a coisa muito boa. Havia uma distância entre o mestre e o aluno, uma barreirinha necessária para a hora de chamar a atenção, ter forças para isso. Eu tive algumas experiências interessantes, curiosas. Dei a prova sabatina, como nós chamávamos naquela época. Me retirei da classe e fui para a sala dos professores e ocorreram coisas interessantíssimas. Quando eu chego no portão da minha casa, eu sou abordado por um aluno que tinha feito prova comigo nesse sistema sem fiscalização, e ele disse: professor, o senhor vai fazer um favor, o senhor vai me dar 0 na prova. Eu falei: mas como eu vou te dar 0 na prova? Eu falei: eu não mereci a sua confiança, eu colei na sua prova e eu quero que o senhor me dê 0. Outro entregou a prova em branco e escreveu na prova: prefiro tomar 0 do que não merecer a confiança do professor. Lá no Instituto não tinha laboratório, né? Mas eu inventei um lá num lugar, num porão lá, umas mesinhas, umas cadeiras que eu consegui do doutor Muruzzi, que era o diretor, para fazer uma espécie de um laboratóriozinho para mim, né? Mas acontece que uma das coisas interessantes que me aconteceu foi que eu mandava os alunos trazerem o olho de boi, coração de boi, sabe, rins de porco ou de boi, o bofe, como eles falam, que é o pulmão, né? E numa delas, um aluno adorou dissecar um coração de boi, sabe? E aquelas partes de dentro, né, do coração, eu falei tudo, as válvulas. E aí ele ficou tão entusiasmado que foi e falou para o pai dele que ele queria fazer medicina mesmo, porque essa aula do seu Madeu foi muito gostosa e ele achou que valia a pena. Eu gostava muito de prática do ensino, que era a parte da didática, da pedagogia. E da parte da 4ª sessão, que era música, desenho e trabalhos manuais. Saia azul marinho, blusa branca, uma gravatinha azul marinho, com uma lista vermelha do ano que a gente cursava. Sempre existe alguma coisa engraçada. Um aluno quebrou a carteira.
E quando eu entrei, ele era tido como um galã. E quando eu cheguei para dar aula, ele falou assim: como vamos fazer? Eu falei: eu não vou fazer nada. Se você quiser assistir minha aula, sente no chão. Porque você não quebrou a sua carteira, você quebrou a do aluno da manhã e do aluno da tarde. Agora, quando eu sair da aula, eu vou me comunicar à direção que mande consertar a carteira e apresente a conta para o seu pai. Era a época de São João, a época que eles soltam as bombinhas, essas coisas. Tinha aquelas bombinhas que a gente pisava e estourava, né? E eu fui dar aula no 2º colegial. E aí eu vi que a classe estava meio vazia. Eu entrei, quando eu olhei, tinha um bando olhando assim pela porta para esperar, para ver o que ia acontecer, né? Eu já fiquei meio... Aí eu comecei a andar, começou a estourar. Aí eles ficaram assustados, esperando como é que eu ia reagir. Aí eu falei: mas vocês são caipira mesmo? Não, vocês não sabem que é época de São João? Que tem bombinha por aí? Vocês não conheciam bombinha? Porque eles achavam que eu ia reagir de outro modo, né? Aí todo mundo deu risada. Os colegas eram muito engraçados, faziam muita crítica dos professores, mas na parte boa. E a gente vivia sempre sorrindo, sempre alegre. Era um ambiente muito bom, muito agradável. É que eu fazia nas minhas classes grupos de 5, 6 alunos, e cada grupo tinha que apresentar, no fim do mês, um trabalho sobre ciências, né? Escolhido por eles mesmos. E havia, às vezes, por exemplo, no Instituto tive um aluninho que ninguém escolheu para o grupo deles, sabe? Era grupo A, B, C, D, E. Ninguém quis escolher o aluninho, ele era muito quietinho, sabe? No entanto, eu falei: olha, você, me lembro bem o nome dele, eu falei: você vai ser o 5º grupo, viu? Mas sozinho, seu Amadeu? Sozinho, bem. Você vai ser o... Por que tem um grupo de 1? É um grupo também. Aí ele falou que então ele fazia. Aí, no fim do mês, ele fez. É lógico que, orientado pelo pai, ele fez um trabalho maravilhoso, mas tão bonito, sobre o fogo. Desde os tempos primordiais, quando o homem descobriu o fogo, né? E ele foi tão bonito o trabalho que a turma toda levantou depois do trabalho e bateu palma para ele, sabe? Até o doutor Muruzzi depois falou: senhor Amadeu, no intervalo, senhor Amadeu, essas palmas aí foi porque o senhor fez aniversário? Eu falei: não é meu aniversário. Foi um trabalho de um aluno que foi tão bonito que a classe inteirinha aplaudiu. Agora, uma passagem triste que eu tive foi que eu estava dando aula, acho que era 1º colegial, não me lembro. E um aluno começou a faltar muito. Aí, de repente, ele apareceu e ele parou na porta da sala e começou a falar. Eu percebi que ele estava drogado. Mas o que mais me admirou, que eu fiquei até emocionada, é que todos os alunos não abriram a boca. E eu via alunos até chorando, sabe? De dó do moço, sabe? E ele falou, depois ele saiu e foi embora. Essa passagem foi triste. Nós tínhamos um orfeão. Eu fazia parte do orfeão, que era regido pelo seu Andrelino. Nós cantávamos e ele dava as melodias, a gente regia as melodias. No ano de 1970, eu era professor de Química no Álvaro Guião. Foi um período extremamente interessante, porque eu dava aula no Álvaro Guião e no CAASO, simultaneamente. Os alunos do Álvaro Guião eram meus alunos no CAASO. Então, nós terminávamos as aulas no CAASO à meia-noite e às 7 da manhã estávamos juntos novamente para novas aulas de Química. Nessa época, nós, além da aula normal, nós ativamos o laboratório e demos uma série de experimentos ali para os alunos fazer a química
teórica na sala de aula e no laboratório a parte prática. E trabalhar no Álvaro Guião, para mim, foi uma experiência muito positiva, porque foi um período relacionado ao início da minha carreira enquanto professora. Eu terminei o curso em Araraquara em 1968 e logo em 1969 eu assumi a disciplina que naquela época se chamava Estudos Sociais. Então era uma mistura de história, geografia, sociologia, economia, enfim, seria a disciplina que contemplava, na realidade, as ciências humanas. Nós temos alunos que foram formados no Álvaro Guião, que estão distribuídos pelo nosso país, porque nessa época não era escola, era Instituto Álvaro Guião. Ele tinha uma posição muito importante na cidade e na região, como o IEBA tinha em Araraquara, e era importante porque nós tínhamos algumas escolas de segundo grau que ditavam realmente o conhecimento para esse estado, que colocavam os melhores cabeças nas melhores escolas do estado de São Paulo. Eu tenho alunos meus que são atualmente juízes de direito, médico, advogados de coisa, mas um que se destacou mesmo foi o Vitor, que ele fez carreira de diplomacia. Oswaldo Caron. Oswaldo Caron hoje é um desembargador em São Paulo. O nome ele foi secretário do Tribunal de Alçada. O professor Mário Tolentino. O Vanderlei Banhato. Por exemplo, um que me acudiu muito mesmo, muito carinhoso comigo, foi eu fazer César, mas o doutor Brigante. Olha, eu posso até lembrar dos meus ex-alunos. Então, poderia dizer da família Crestana, por exemplo. Silvério Crestana, o Silvio Crestana. Posso dizer também dos Banhatos, da família Banhato, né? Não só o famoso professor Banhato da USP, mas também os primos do professor Banhato. Eu sempre cito, tenho uma admiração muito grande pelo professor Vanderlei Banhato. Eu acho que ele se projetou, né, internacionalmente com suas pesquisas, num campo aberto para as novas tecnologias, mas na época que ele saiu daqui não era tanto, né? E ele conseguiu fazer com que a física fosse abrisse caminhos até para outros alunos aqui da escola, que através de contatos com a pessoa dele, passaram a se dedicar à física. César Catani também foi meu aluno, o Edson Zucoloto, Roberto Cardinalho. Posso lembrar também dos filhos da família Unuchique, né? Também ex-professores da USP. Posso me lembrar também do professor Victor Pandolfelli, que é hoje professor do curso de Engenharia de Materiais da UFSCar, o professor Bota, que também é professor da Engenharia de Materiais. E existem muitos outros nomes que fogem para a gente, né? Mas foram pessoas assim muito importantes e que passaram pela escola. Olha, depois que o Instituto de Educação virou só colegial, eu achei que aquilo foi, não sei, uma atitude muito assim, sem nexo para mim. Eu acho que houve um descenso muito grande em todos os sentidos. Eu acho que não somente em termos da qualificação dos professores, como também do interesse dos alunos. Então, para que haja realmente um ensino bom, é necessário você ter bons professores e alunos interessados. Se uma das partes não funcionar, você não tem ensino. Você pode ser o melhor professor
com a melhor formação, mas se não houver interesse por parte do educando, você não consegue ensinar. Ou seja, você não consegue ensinar quem não quer aprender. As reformas que foram aparecendo com o correr do tempo foram muito desastrosas. E reformas feitas geralmente por pessoas que não vivenciavam o assunto. Esse é o mal. Porque você não sabe do que se trata, não pode dar palpite. Eu vejo 3 pontos que deveriam ser corrigidos. Primeiro ponto seria que nós deveríamos dar para os professores de todos os níveis, principalmente do ensino fundamental, o colégio, um salário digno. Então, o professor bem remunerado, ele sente que o Estado está dando apoio para ele, ele vai fazer o seu trabalho com mais afinco. O professor, não estando com vontade de dar uma boa aula, com vontade de ensinar realmente, nós temos o segundo problema. Ele transmite isso para os alunos. E os alunos ficam sem vontade de aprender. E o ensino começa a declinar, como declinou e está na atual situação, que é uma situação extremamente difícil. E o terceiro ponto que eu vejo, que na época o relacionamento pai com as crianças era diferente naquela época. Hoje em dia, os pais não se sentem responsáveis pela educação do filho. Eles acham que o filho vai ter educação na escola. E nós vemos que tem estudantes maltratando professores. Além disso, a gente vê cotidianamente estudantes agredindo professores numa situação troglodita, terrível. Quer dizer, isso aí a nossa sociedade também está sofrendo uma regressão enorme e que a gente tem que parar, todos nós temos que parar, pensar e analisar e colocar o professor na sua situação de realmente professor, dando um bom salário, os alunos respeitarem mais os professores nas escolas, para nós podermos mudar a nossa sociedade para uma sociedade melhor. Eu acho que as gerações, elas deveriam, os alunos, adolescentes, crianças, deveriam aproveitar a oportunidade, não deixar passar a oportunidade. Porque, principalmente para as camadas mais pobres da população, as oportunidades não são muitas. Às vezes ela é uma só, mas é preciso agarrar essa oportunidade. Eu acho que eles devem agir procurando ser como eram os meus colegas, eu e depois os meus alunos, com educação, com gosto pela escola, com estudo, né, estudiosos, atenciosos. Isso que eu acho que eles têm que ser para ser uma escola como era antes. Meu mestre foi a escola Álvaro Guião. Eu gostaria que eles respeitassem a escola. Porque, embora o tempo passe, mas há ex-alunos que hoje são professores na escola, e aquele amor parece que ele sai das paredes, ele brota. Então, ali dentro é um lugar ideal para as pessoas estudarem. Primeiro de tudo, amar essa escola, os seus espaços, como se fosse a sua casa. É isso que a gente exige do nosso aluno, para que o patrimônio seja preservado, para que a história permaneça. Ao jovem que estuda, eu deveria dar uma mensagem, eu poderia dar uma mensagem, que seria aquela de estude cada vez mais. Porque o volume de conhecimentos que nós estamos recebendo é muito grande. Nós temos que estudar, não quer dizer isso guardar conhecimentos. Não é isso mais que nós precisamos.
Nós não precisamos armazenar conhecimentos, mas nós precisamos ter o conhecimento geral do que vai pelo mundo. Nós precisamos ter o contato com os outros países, nós precisamos ler jornais, o jovem tem que ler jornal, tem que ler revistas, tem que comunicar-se com outros jovens do mundo. É isso que é necessário. É necessário que a humanidade sinta que ela é um todo fraternal, um todo amigos uns dos outros. É preciso que essas desavenças ocasionais que surgem como núcleos de agitação, de guerra no mundo, terminem, se diluam, acabem, e que o jovem perceba que ele é o dono do mundo de amanhã e que ele precisa estar preparado para assumir as chefias desse mundo. Bem ao cimo de altivas colinas,